Fala pessoal, tudo certo? Bora para mais um vídeo aqui falar um pouco sobre a independência do Brasil. Vamos fazer esse primeiro vídeo até a abdicação de Dom Pedro I, depois eu vou fazer outro vídeo com o período regencial, beleza? Vamos lá então. Pessoal, o início aí do processo de independência do Brasil, a gente tem que voltar alguns anos para ver como foi essa crise do sistema colonial, tá? O que que foi isso, pessoal? Tinha acabado de acontecer no século XVIII, na Inglaterra, a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial fez com que a Inglaterra fosse pressionar certos países, como por exemplo Portugal, para que tivesse mercado consumidor, para que vendesse os produtos que estavam sendo produzidos por suas indústrias lá na Inglaterra. Tá? Então isso, a Inglaterra buscava ampliar o seu mercado. Fora isso, também tinha a pressão dos colonos para o fim do pacto colonial. O que é o pacto colonial, pessoal? É aquela regrinha, né, que a metrópole coloca para sua colônia, que ela só pode fazer negócio, ela só pode comprar ou vender da sua metrópole, que no caso do Brasil era Portugal, tá? Então Portugal ele tinha uma dupla pressão por essa crise do sistema colonial, né? Pela própria colônia, que era qual? Era dos colonos que viviam no Brasil e também dos ingleses que queriam ampliar o seu mercado. Outra coisa importante, pessoal, que estava acontecendo lá na Europa, né, foi o período napoleônico. E Napoleão fez uma ação que a gente conhece, né, lá em 1806, que foi o bloqueio continental. Como Napoleão não conseguia atingir a Inglaterra militarmente, porque a Inglaterra também é muito forte, né, militarmente, ele quis colocar esse bloqueio para tentar atingir a Inglaterra economicamente. Então Portugal desrespeitou o bloqueio continental e Napoleão promete invadir Portugal e acaba invadindo mesmo, tá? Dom João pega toda a sua corte, todo o pessoal que compunha a corte portuguesa e se transfere para a capital, para o Brasil, né? A nova capital do Reino Português, que vai ser o Brasil, tá? Na cidade do Rio de Janeiro. E pessoal, essa transferência não foi muito simples, não. Foram vários navios, tá? Tinham mais ou menos 15 mil pessoas e até o próprio governo inglês ajudou a escoltar Dom João e a sua corte para o Brasil pela ameaça de Napoleão, tá? Então a Inglaterra até ajudou, nós vamos ver, para depois ter em troca alguma coisa ali, que era abrir o comércio para os ingleses aqui no Brasil. Então vamos continuar. Com isso, pessoal, Dom João chega no Brasil, ele passa por Salvador, tá? Lá na Bahia, no Nordeste, que era a parte mais próxima da Europa, né? E lá ele abre os portos às nações amigas. Esse é o retorno que a Inglaterra esperava por ajudar, né? Ajudar Portugal nessa travessia até o Brasil, fugindo de Napoleão. Com isso, os produtos ingleses acabaram chegando em peso, acabaram chegando muito aos portos brasileiros, decretando assim o fim do monopólio comercial de Portugal aqui no Brasil. Pessoal, a partir desse momento, com a abertura dos portos, a independência do Brasil já era meio que prevista. A independência do Brasil já era meio que consequência inusitada. Pessoal, com a abertura, várias pessoas de diversos locais começam a aportar nos portos brasileiros. Com isso, as notícias correm mais rápido, notícias vindo da Europa, tá? Começam a chegar aqui no Brasil muito mais, porque antes só aportavam navios portugueses, né, no Brasil. Outras pessoas também vieram de Portugal para exercer atividades urbanas normais, como sapateiros, alfaiates, marceneiros, padeiros, né? E a população do Rio de Janeiro, que era a nova capital do Império ou do Reino Português, ela pula de 40 mil pessoas em 1799 para 120 mil pessoas em 1821. Tá? Então ela triplica sua população em poucos anos. Tá? E eles não tinham uma estrutura para receber toda essa população. Então, o governo português, né, na figura do Dom João VI, ele vai criar condições para esse crescimento da população na capital. Tá? Ele vai investir em estradas para ligar esse novo reino, tá? Moradias e instalações para órgãos governamentais, porque com ele veio toda a corte portuguesa, tá certo?
A nova capital do Reino Português era para ser passageira, então eles queriam ficar no Rio de Janeiro só por algum tempo por causa do Napoleão. Mas Dom João acabou gostando, né, até do local em si, da cidade, e acabou se tornando permanente esse projeto de ter a capital ali no Rio de Janeiro. Eles começaram a investir também nos correios, tá? Além das estradas, nos correios para integrar, para ficar mais fácil também a cobrança de impostos e toda essa integração e administração do império. E também tinha uma coisa interessante que eu coloquei, que é a aposentadoria, né? Essa palavra que tinha nessa época, ou juiz aposentador, que era o fato de que quando um nobre chegava aqui no Brasil e gostava de alguma casa, por exemplo, ele ia lá nesse juiz aposentador e pedia o direito daquela casa. Como ele era um nobre, esse juiz dava esse direito e aí levava uma notificação para o dono dessa casa que ele tinha 24 horas para sair, tá? E dar a casa para esse nobre que queria se mudar para lá. Aqui mais uma curiosidade. Pessoal, com isso, né, com o Rio de Janeiro virando a capital do Reino Português, o fim do monopólio comercial já significa a emancipação do Brasil. Então, o fim do pacto colonial, do monopólio comercial de Portugal sobre o Brasil, que era sua colônia, o Brasil já se torna emancipado, quase que independente. Só faltava isso ficar no papel. Em 1815, o Brasil é elevado a parte do Reino Português, então não era mais uma colônia do Reino Português, era parte, tá? Então ele vira o Portugal em si, o Reino de Portugal vira Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? O Brasil aí ele sobe de status, ele sobe de patamar, beleza? Com isso, pessoal, essa transferência da capital para o Rio de Janeiro vai mudar um pouco as coisas no Nordeste. Até esse momento, Salvador era um dos locais mais importantes, tá? E isso muda para o Rio de Janeiro. Quando esse eixo vira do Nordeste para o Sudeste, o Sudeste vai ficar sendo mais beneficiado do que o Nordeste. Isso vai deixar esse pessoal lá do Nordeste, principalmente de Pernambuco, insatisfeitos, tá? E os impostos eram altos e os pernambucanos pensavam, por que eu vou pagar imposto alto se todo o investimento está sendo feito lá no Centro-Sul, né? Lá no Rio de Janeiro. Então assim surge esse movimento, né? Um movimento de independência lá em Pernambuco, no ano de 1817. Pessoal, no primeiro momento, eles tomam o governo local, tá? E espalham essa revolta, aderem algumas pessoas que vão apoiá-los, né, pelo norte e pelo nordeste. Esse novo governo lá em Pernambuco, ele era composto pelos principais atores sociais daquele local. Então tinha um fazendeiro, tá, um comerciante, um magistrado, um clérigo e um militar, representando assim praticamente a sociedade que mandava ali, tá? O novo governo foi inspirado nos ideais da Revolução Francesa, então eles queriam fazer uma república inspirada na Revolução, tá? Só que aí teve divergência entre os dirigentes dessa revolta e ela acabou sendo sufocada por tropas leais ao Rio de Janeiro, tá? Mas mesmo assim essa revolta serviu para mostrar, principalmente para Dom Pedro e a sua corte, né, como era fácil de se fazer uma revolta e se espalhar, né, ela pelo Brasil ou pela região em que ela está instalada. Outro movimento, pessoal, que vai abalar aí a estrutura desse governo, desse reino português aqui no Brasil, que é a Revolução do Porto de 1820, que aconteceu lá em Portugal, né, na cidade de Porto. Pessoal, os portugueses já tinham expulsado os franceses em 1810 e nada de Dom João voltar para Portugal, tá? E o que era Portugal? Um país devastado pela guerra napoleônica, tá? Devastado economicamente pelo fim do monopólio comercial, porque Portugal tinha aberto os portos, né? E aí o Brasil começa a comercializar com a Inglaterra, tá? E também a concorrência inglesa, porque a Inglaterra tinha acabado de se industrializar, eu falei no começo do vídeo, e isso fez com que os produtos ingleses chegassem também a Portugal, e muito mais barato porque eram industrializados. Então isso vai fazer com que os comerciantes portugueses fiquem insatisfeitos também. Tá? E até um comentário normal em Portugal nessa época era que Portugal tinha virado
colônia de sua própria colônia, tá certo? Eles estavam insatisfeitos. Então eles pegam e vão ter um projeto ali, meio de uma monarquia constitucional, que o poder é do parlamento. O parlamento ele tem mais poder do que o rei, tá certo? E assim o parlamento também se reúne para escrever uma nova constituição, tá? Junto com o parlamento ali, junto com o Senado, e vão exigir o retorno de Dom João VI para Portugal. Tá? E Dom João VI, ameaçado por essa falta do poder, ele em 1821 volta para Portugal, deixando o Brasil. Pessoal, Dom João ele volta para Portugal e a elite brasileira aceita até essa medida dele de voltar para Portugal. Só que a elite brasileira queria que aqui ficasse um governo autônomo, um governo independente que resolvesse os problemas daqui, tá certo? Era isso que a elite brasileira queria. Já os deputados portugueses queriam que o Dom Pedro, que era o filho de Dom João, voltasse também para Portugal. Dom Pedro tinha ficado aqui, tá? E eles queriam que Dom Pedro também voltasse para fazer a monarquia constitucional que eles queriam também, tá? As elites brasileiras temiam uma revolta popular, caso Dom Pedro fosse embora, porque ia ficar sem uma figura, sem um líder ali, tá? E como a sociedade brasileira era composta em maioria por escravos, eles tinham medo de uma revolta popular, caso não estivesse um líder ali para segurar as pontas, tá, pessoal? Tá? Então, essa pressão das elites em cima de Dom Pedro fez com que em janeiro de 22, tá, às vésperas aí da independência, ele anuncia que vai ficar no Brasil, tá, conhecido popularmente como Dia do Fico. Então, pessoal, a elite brasileira, aquela que queria uma emancipação política aqui no Brasil, tanto política quanto econômica, junto com Dom Pedro, que aceitou ficar aqui no Brasil, e junto com José Bonifácio, que era o ministro de Dom Pedro, eles vão articular a independência do Brasil. Tá? Então, eles vão participar mais firmemente nesse processo. A elite brasileira, Dom Pedro e a figura do José Bonifácio. Pessoal, com isso, com a independência do Brasil em 7 de setembro, né, com aquele famoso grito que a gente não sabe se aconteceu, o Dom Pedro ele tem que fazer uma nova constituição para o país independente. Então ele coloca, ele pede que seja instalada uma nova constituinte, uma assembleia constituinte para escrever uma constituição. Isso em 1823. Tá? E tinham vários debates em jogo do que fazer, de qual modelo político adotar. O modelo político adotado nessa Constituição da Assembleia Constituinte de 1823 colocava o parlamento com poderes a mais que o imperador. Deixava o imperador um pouco meio que abaixo do parlamento. E isso fez com que Dom Pedro ficasse insatisfeito, não gostou dessa medida, tá? Queria colocar ali também a sua centralidade, e ele vai lá e fecha a Assembleia Constituinte e deixa essa Constituição de lado. Nisso ele pega, chama 10 homens para escrever a sua Constituição, que é outorgada, que ele pega e outorga lá em 1824, a primeira Constituição do Brasil. Essa Constituição, pessoal, ela tinha também, levava em conta a repartição dos três poderes, lá da Revolução Francesa, do Montesquieu, né? Só que, além disso, acima dos três poderes, o Dom Pedro colocou o tal do poder moderador. Tá? O que era isso? O poder moderador é a última instância. Então, se chegasse alguma coisa no poder moderador, que era o próprio rei, e ele não gostasse, ele não deixava passar. Tá? Isso fazia com que o parlamento tivesse menos poder do que o rei. Tá? Então, Dom Pedro ele tinha a palavra final, ele nomeava, ele demitia, ele dissolvia o parlamento, como fez diversas vezes, quando estava com certas disputas políticas, tá? E também nomeava senadores vitalícios, tá? Que tinham seus mandatos para o resto da vida. Nessa Constituição, a escravidão também foi preservada e foi instaurado o voto censitário. O voto censitário, você pode votar se você tem uma certa quantia de dinheiro, tá? Ou uma certa quantia aí de bens, tá certo?
Pessoal, com essas ações, com a nova Constituição, essa Constituição centralizada no poder moderador, tá? Deixa ainda mais insatisfação lá no Nordeste. Não se esqueçam que em 1817 já havia tido a revolta pernambucana, tá? Então, aqui poucos anos depois, após a promulgação da Constituição em 1824, a a elite pernambucana se revolta contra o poder de Dom Pedro, o poder centralizador, tá? A proposta ali dos revoltosos era a separação do Brasil, se unindo algumas províncias do Nordeste, fazendo uma confederação republicana chamada de Confederação do Equador. O Frei Caneca foi um líder importante, né, o principal líder aí desse movimento, o símbolo desse movimento, tá? Só que mesmo outras elites de outras províncias do Nordeste aderindo ao movimento, ele foi sufocado por tropas leais ao Rio de Janeiro, tá? O Frei Caneca foi condenado à morte e mesmo assim ainda depois de alguns anos passados, o governo central, o governo de Dom Pedro ficou tirando vários territórios, tirou certa parte do território de Pernambuco como represália a esse movimento. Pessoal, chegando ao fim, várias revoltas que a gente viu com Dom Pedro. Dom Pedro não tinha apoio de políticos, Dom Pedro não tinha apoio da população, a sua popularidade estava em baixa, tá? A Câmara, tá? Volta a se reunir, né? A Câmara dos Deputados volta a se reunir ali. A Guerra da Cisplatina, que Dom Pedro tinha se metido em 1824 pelo território onde hoje é o Uruguai, né, também gerou insatisfação na população, até que impopular em 1831, Dom Pedro abdica seu trono e deixa o trono para seu filho, Pedro de Alcântara, que fica aqui no Brasil, tá certo? Com isso, Dom Pedro I volta para Portugal, onde ele vai se tornar rei em 1834, tá? E depois nos próximos vídeos nós vamos ver a parte depois que Dom Pedro I foi embora e Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, fica aqui no Brasil. Beleza? Então, pessoal, valeu, até o próximo vídeo.